Bom, pessoal, vamos lá então começar. Hoje, então, no dia de hoje, nós iremos trabalhar então a seção 4.2 e 4.3, encerrando assim o nosso conteúdo, certo? Um detalhe, hoje está tendo uma reunião então com os representantes de classe e parece que hoje sai alguma notícia se a gente retorna semana que vem às aulas ou não. Se a gente retornar às aulas semana que vem, nossa próxima aula será a noite inteira, tá? A gente não fará aula das 19 até as 20h30. A gente vai fazer 3 horas aula, beleza? Para dar tempo da gente seguir o conteúdo, digamos, mais corrido, sem que a gente seja interrompido pelo tempo curto. Certo? Então vamos lá. Bom, seção 4.2, então, a gente vai entrar aí na parte de sensoriamento e SIG. A gente vai entender um pouquinho de como é feito esse sensoriamento, a parte de SIG. Deixa eu... O que acontece? Qual que é a problemática? Hoje, tá, devido à grande tecnologia, a gente consegue ter um detalhamento, digamos que a 1 metro da superfície, tá? Isso é uma precisão muito boa. A gente vai entender o que é essa questão de 1 metro, entender o que isso significa, o que isso representa, para a gente entender o nível de detalhe mesmo de imagem, de resolução de imagem que a gente tem hoje em dia, tá? O sensoriamento remoto, ele se iniciou lá em 1960, sendo utilizada como uma ferramenta para levantar e monitorar, tá, os recursos da Terra, como que estava sendo utilizado todo o recurso terrestre, mas era analisado de maneira global, né? Não tinha usos específicos como hoje em dia. Então, com essa resolução, digamos, precisa de 1 metro da superfície, a gente pode gerar mais variado tipo de mapas, tá? A gente consegue... lembra dos mapas temáticos da aula passada? Então, com os mapas temáticos, a gente pode, com essas imagens, gerar mapas temáticos do tema que for relevante ou interessante, né, de ser feito. Hoje em dia, essa parte de SIG, sensoriamento remoto, é uma ciência que ela tem usuários das mais diversas áreas. Ela é utilizada em diversos ramos, tá? Então, entender isso é importante para saber lidar, às vezes, com outros profissionais que vão estar em contato com a gente. O que é o sensoriamento remoto? A definição de sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto, de acordo com Menezes e Almeida, é a ciência que visa o desenvolvimento da obtenção de imagens da superfície terrestre por meio da detecção e medição quantitativa
das respostas das interações da radiação eletromagnética com os materiais terrestres. O que ele quis dizer com isso? O sensoriamento remoto, tá? Ele trabalha da seguinte forma: ele produz imagens por meio de uma onda eletromagnética. Então, o nosso satélite está lá, tá? Ele emite, né, essa onda eletromagnética e, de acordo com o tempo de retorno dessa onda, ele consegue medir distâncias e assim ele começa a processar os dados, né, produzindo imagens. Esses tipos de dados, né, na verdade, assim, uma imagem de sensoriamento remoto, elas possuem várias camadas, tá? Cada camada contém, digamos, um tipo de dado, sendo que também de acordo com a velocidade com que essa onda retorna, é possível determinar que tipo de material que ela incidiu. Então a gente consegue começar a partir do sensoriamento, mapear a superfície terrestre e indicar, né, do que se trata cada local. Então, o sensoriamento remoto seria essa interação. Manda um sinal, espera o retorno dele, né, e a partir desse tempo e dessas informações, digamos, mais específicas, é transformado numa informação, né, de relevância. Na parte de sensoriamento remoto também, tá? Pode ser considerado não só imagens de satélites, mas também imagens, como por exemplo de aerofotogrametria, tá? Elas também podem entrar, que elas também possuem, digamos, equipamentos semelhantes, né, que conseguem compor essa base de dados para que nós possamos baixar depois essas imagens e trabalhar com elas dentro de softwares específicos. Então, o que é a radiação eletromagnética que vai estar, né, gerando essas imagens? Ela é definida, tá, por algo que se propaga, digamos, no vazio, como a luz, tá? E como a luz, ela também tem um duplo comportamento. Então, além de ela se comportar como onda, em um certo momento ela se comporta como energia. E o retorno dessas informações, tá? Devido a ter esse duplo comportamento, quando retorna essas informações, é possível, de acordo com a interação, detectar a distância, o tipo de material que ela incidiu, né? E isso vai compondo uma base de dados, né, vários pontos que conseguem, por meio de cálculos e todo o processamento, gerar imagens que contêm dados. E essas imagens conseguem também, né, descrever a característica, né, dos objetos devido a essa interação com a radiação eletromagnética. Então, o que está escrito aqui? A energia eletromagnética não precisa de um meio material, tá? Sendo definida como uma energia que se move na forma de ondas eletromagnéticas à velocidade da luz, que C é igual a 300 mil km por segundo, tá? E C é a velocidade da luz. Então, esse é o processo. Emite uma onda, o tempo que ela leva para ir e voltar, a gente já tem a medida de distância. E como ela ela tem a característica de ser uma energia, ela também traz outras informações relevantes. Com isso, tá? As nossas imagens de sensoriamento remoto, nós temos os tipos de resolução. Semelhante como a gente tem a questão de resolução de imagens, aí de celular, enfim, aqui o produto final, a característica na questão da resolução é igual. Quanto maior a resolução, maior características aquela imagem irá trazer, mas não apenas, digamos, características visuais, ela consegue trazer maior dados, tá? E quanto maior a resolução, maior a precisão. Sendo mais técnico, a resolução na hora da captação das imagens, ela
define também a capacidade do equipamento, ou seja, do satélite, em produzir uma imagem boa, que é uma imagem nítida. As resoluções, elas são separadas em 4 tipos de resoluções, tá? A espacial, a espectral, radiométrica e temporal. Então, nós vamos ter esses 4 tipos de resoluções. A resolução espacial, ela se define basicamente como a imagem. Como que isso funciona? Para definir o nível de detalhamento, nós temos, digamos, uma escala de tamanho por pixel. Vocês entendem o que é um pixel, né? Numa imagem. Um pixel seria um quadrado. E esse quadrado, ele representa, digamos, num computador, né? Cada pontinho de luz dentro da nossa tela, do nosso computador, é um pixel. E essa luz, ela vai apresentar uma cor única. Juntamente com todas as cores ali, ela vai conseguir formar uma imagem, correto? Aqui não é diferente. Porém, a conversão aqui seria da seguinte forma. Essa escala aqui, 1,6 metros. O que ela significa? Que num espaço de 1,6 metros, ela vai pegar toda a informação que está ali e colocar dentro de um pixel. Só que 1,6 metros pode conter muita informação, correto? Sendo assim, ela pode perder alguns dados, dependendo do nível de detalhamento. Se a gente for diminuindo o espaço, a gente vai aumentando a quantidade de pixels, né? Então, em 0,40 metros, vai colocando toda a informação. No caso aqui, a gente pode pensar só na informação de cor. E quanto menor for a quantidade de informação colocada num pixel, mais nítida e com maior riqueza de detalhes e informação terá a imagem. Aqui a gente tem mais um exemplo, tá, da resolução espacial. Resolução espacial, então, a gente pode dizer que é uma foto. Aqui a gente tem uma resolução de 30 metros, tá? Uma de 10 e uma de 1 metro. Esses nomes, o Landsat, o Spot e o Iconos, eles são os satélites, né, que fazem essas imagens. Então, o dia que vou utilizar um software SIG aí para fazer um processamento, criar um mapa temático. Então, vocês vão escolher qual satélite que vocês vão, né, baixar essas imagens para poder criar esses mapas. Então, vocês podem escolher, eu quero do Landsat. Tá, ele vai ter uma resolução de 30 metros. É a resolução do equipamento. Tem do Spot, tem o Iconos. Então, cada um vai ter uma resolução. E quanto menor esse número, tá, significa que maior o nível de detalhamento. Então, você vai conseguir enxergar melhor os objetos e vai ter dados mais precisos. O outro tipo de resolução que a gente tem é a resolução espectral. Como que funcionaria essa questão da resolução espectral? Na parte de formação de imagens, vamos pensar aqui. Aqui a gente tem, por exemplo, já ouviram falar em RGB, né? Que 3 faixas de cores, né, quando unidas, elas formam uma imagem, a imagem colorida. Então, cada banda, cada faixa de cor, tá, quando elas são sobrepostas, essas camadas, elas conseguem formar uma imagem colorida. Então, a gente tem aqui no exemplo também várias bandas, mas sendo elas mais precisas, né? Não só o RGB. Porém, aqui no sensoramento remoto a gente utiliza o RGB. Mas como que funciona? Na hora de coletar essas imagens, o equipamento então ele vai capturar cada tipo de frequência. Então, uma parte ele vai capturar o vermelho, depois ele vai capturar o verde, depois o azul, né? E isso vai variar de acordo, tá, com a banda de frequência que ele vai estar capturando. Aqui no Landsat, por exemplo, ele utiliza, por exemplo, as bandas, tá? Ele pode capturar aqui, no Landsat 8 é o último satélite que foi lançado, é o mais novo, tá? Então ele procura falsas cores infravermelho. Então ele vai buscar essas falsas cores infravermelho, trabalhando na banda 5, 4 e 3. Depois ele busca só cores naturais, depois cores naturais simuladas, cores naturais simuladas de novo, só que mudando as bandas. Como ele consegue pegar todo o espectro,
ele trabalha, digamos, em cada momento em uma banda, em diferente região espectral de cor, isso consegue, né, formar, digamos, com maior precisão a imagem. Então, o sensor distinguindo os níveis de cores, as intensidades, ele consegue dar um retorno de imagem e depois lá dentro essas camadas são unidas e compõem uma imagem com maior resolução. Lá dentro do programa mesmo, quando vocês baixam, elas vêm em várias camadas. Então você pode ativar e desativar uma, né? Se você ativar todas, ela acaba ficando colorida, do modo mais comum que a gente consegue ver. Um outro tipo de resolução é a resolução radiométrica. E por que ela é radiométrica? O sensor mede, digamos, a radiância. E ela serve para quê? Para distinguir tons de cinza, tá? Ela vai distinguir, ela vai fazer a parte, digamos, preto e branco da imagem. Para que vai ser útil essa camada? Essa camada ela vai conseguir gerar, tá, um sombreamento melhor na imagem e vai ajudar a definir certos pontos. Como, por exemplo, a gente consegue ver nitidamente aqui, ó, essa parte totalmente escura é uma área aqui de leito, né? A gente consegue observar que aqui é uma área alagada. Sendo que, talvez, simplesmente, né, por outro tipo de coleta de imagem colorida, não seria tão evidente isso. Juntamente com isso, esse outro tipo de coleta de imagem é útil também para o software ler, né? Se ele tem mais parâmetros, se ele tem mais dados para poder trabalhar, ele consegue trazer dados melhores. O software ele não tem a perícia igual nós humanos para olhar e interpretar. Então tudo tem que ser definido para ele, né? Então se você define que locais totalmente escuros são locais com alagamento, com água, podem ser rios, lagos, enfim, ele vai então inserir essa informação no software. Então a gente consegue trabalhar com esse dado. Por que fica escuro também em água? Porque quando a onda eletromagnética bate na água, o tempo de retorno é diferente de quando bate outro tipo de superfície. Então ele consegue distinguir essas frequências, né, trazendo não trazendo cores, nesse caso da radiométrica, mas trazendo tudo em escala de cinza. E esse sombreamento todo, né, acaba no final, quando junta tudo, ajudando muito para identificar, tá? Porque ele traz sombreamento. E temos também a resolução temporal. O que acontece? O sensor, ou seja, o satélite, ele revisa a área de tempos em tempos. Tá? Então, de 16 em 16 dias, meu satélite vai estar tirando novas fotos. Então, de tanto tempo, meu satélite vai estar tirando novas fotos. Cada satélite vai ter o seu tempo. Cada um vai ter a sua resolução, o seu tempo de revisão, o tempo de órbita na Terra. Então, digamos, se o meu satélite passou hoje no ponto aqui da cidade de Sinop, digamos o Landsat, daqui 16 dias ele vai tirar outra foto aqui da cidade de Sinop. Sendo que tudo que tiver de alteração naquele ambiente é chamado então de resolução temporal. Então o ambiente vai mudando, né, de acordo com o tempo. De acordo com o tempo. Quais serão, então, os principais usos do sensoriamento remoto? A partir do Landsat, que foi um dos primeiros satélites a ser enviados para coleta de dados, ele teve uma enorme contribuição aí na parte de georreferenciamento e topografia. Porque
né, devido a esse início todo e esse estudo, hoje a gente consegue facilmente o quê? Atualizar a base cartográfica do país. Então, nossa base cartográfica, lembra o que é a base cartográfica? Né, ela serve de base, né, contendo lá os relevos e a hidrografia, servindo de base para a construção de outros mapas. Então, se porventura houve uma movimentação de terra grande, em que mudou ali o relevo, rapidamente a gente consegue atualizar essa base cartográfica. Ah, construiu uma usina, né, houve um alagamento, consequentemente mudou a base cartográfica, evitando que tenha que levar uma equipe lá, fazer todo o mapeamento manual, depois toda a série de cálculos, enfim, todo esse trabalho, simplesmente pelo sensoriamento, né, consegue-se obter esses dados e, né, atualizar nossa base cartográfica. Consequentemente, a gente pode fazer o quê? Desenvolver mapas e obter informações sobre áreas minerais, bacias de drenagem, agricultura, florestas. Então, num exemplo prático, talvez, em áreas, geralmente, quando vai construir a usina mesmo, esse levantamento é feito. Áreas de mananciais, áreas de nascentes. Então, é possível identificar naquela região, ali interage com os agricultores próximos, locais que têm nascentes, né? E isso é indicado para que se faça o reflorestamento. Por que eles têm que fazer esse trabalho? Para que sempre, né, esteja produzindo água, né, nas nascentes e que aquela represa nunca se esgote. Então, esse trabalho de, digamos, identificar as nascentes ali da região que desaguam na represa é muito importante. Esse trabalho é feito e é levado aos agricultores próximos ali digamos, da usina, e isso, então, é feito um trabalho de reflorestamento para ajudar aí nessa nascente, que ela se mantenha por muitos anos, porque isso é um ponto importante para que se mantenha a produção de energia. E não seria necessário ir a pé lá, né, tentando achar uma nascente. Ali com as imagens de satélite já é possível identificar isso. Melhorar e fazer previsões com relação ao planejamento urbano e regional. Então, por exemplo, na cidade de Sinop, houve uma explosão de crescimento populacional. Então, rapidamente é possível identificar para que lado que a cidade está crescendo, se aquelas construções são irregulares, verificar. Então, vai lá a prefeitura consegue ver o que está lá registrado como construção, vai lá no sensoriamento remoto, pela imagem por satélite, vê, identifica que tem uma construção, ou seja, se não está na base de dados da prefeitura e está no mapa, essa construção é irregular. Consegue identificar se esse crescimento está acelerado ou não, se precisa intervir ou não, se essas construções estão, né, próximas de áreas de risco que possam causar desastres, isso também pode ser identificado. Então, para uma prefeitura, hoje em dia, é muito útil essa parte de sensoriamento. Juntamente com o que eu acabei de falar, monitorar desastres ambientais, enchentes, poluição de rios, reservatórios, erosão, deslizamento de terras. Então, na parte da resolução temporal, houve um deslizamento, houve uma erosão. Já é possível identificar essa diferença pela resolução temporal, né? E prever, talvez, uma tratativa ou algo, evitando algo pior, ou tomando medidas paliativas aí para o que já tem ocorrido. Monitorar desmatamentos. Então, essa questão do desmatamento é muito nítida por satélite, né? É possível ver certinho onde que tem a floresta e onde não tem. Isso aí pelo Google Earth mesmo vocês conseguem identificar. Deixa eu ver se no mapa aqui atrás mostra. Olha lá. Essa parte verde mais escura, né? É onde está a floresta nativa. O resto aqui são, como a imagem está ampliada, é claro que tem floresta aqui no meio, mas a parte mais densa mesmo é essa parte escura, ó. A parte do Brasil mesmo, a maioria a gente consegue ver que não é aquela floresta densa, nativa, como talvez deveria ser.
Inclusive, os órgãos que monitoram isso, por isso que às vezes as pessoas perguntam, meu Deus, como que eles descobriram que a gente estava desmatando? Por causa disso, né? Resolução temporal. Tinha uma floresta aqui, não tem mais? Ué, para onde foi? Então já vai exatamente no ponto para evitar o desmatamento. Promover estudos sobre correntes oceânicas e movimentação de cardumes, aumentando assim a produtividade na pesca. Na parte da pesca também, né, consegue-se observar o sentido e a direção dessas correntes, né, juntamente com um estudo maior aí biológico da espécie de cada peixe, né, prevê aí a direção que eles estão indo. Estimar a taxa de desflorestamento da Amazônia Legal, juntamente com aquilo, né? Ver a área que é de floresta nativa, a área que não é. Isso é feito rapidamente. Imagina, voltando de novo, reforçando. Impossível, né, fazer isso manualmente. Só com sensoriamento remoto é possível. Dar suporte aos planos diretores, dar suporte àquilo que eu falei. Também, eu determinei que aqui é a zona industrial, essa aqui é uma zona residencial. De repente eu vejo que foi construída uma indústria. Isso é muito difícil de acontecer, né? Porque as indústrias seguem tudo muito corretamente, né? Mas eu consigo ver se determinado tipo de construção está seguindo, tá, o meu zoneamento previsto no meu plano diretor. Eu consigo observar isso. Promover estudos de impacto ambiental e relatórios de impacto sobre o meio ambiente. Aqui já entra uma análise mais aprofundada. A gente vê então que é uma sequência de informações. Então, a partir de certos dados, cada meio, cada área de estudo vai interpretar da forma que, né, seja vantajoso para o seu objeto de estudo. Então, cada setor consegue fazer proveito, né? E a partir desses dados, eles conseguem trazer mais dados, gerando relatórios de impacto, estudos de impacto ambiental. Promover levantamento de áreas favoráveis para a exploração de mananciais hídricos subterrâneos. Também serve para exploração, tá, aí do leito, do lençol freático. Então, consegue ver onde seriam locais ideais para extração. Um ponto, né, voltando aí ao tópico da usina, os pontos que tem potencial de implantação de usinas hidrelétricas, eu não consigo afirmar com total certeza. Mas eu acredito que todos os pontos que estiverem passíveis de se construir uma usina já estão determinados, tá? Pelos órgãos competentes, por quem quer que seja. Já se sabe onde tem potencial de construir e onde não tem. Tudo isso pelo sensoriamento. Então lá eles conseguem observar a altitude, né? Porque o que gera a energia elétrica numa usina hidrelétrica é a energia potencial, que é a diferença de altura. Então eles conseguem ver as cotas de altitude de diversos pontos. Dá para ter uma ideia do pré-dimensionamento já do volume de água, né? De onde vai alagar, dá para fazer o impacto que aquele alagamento vai causar na região, se vai alagar, às vezes, áreas que têm, digamos, ocupação, áreas talvez não urbanas, mas, digamos, uma gleba, algum vilarejo, né? Então, isso tudo já dá para entrar também no estudo de viabilidade, consegue interpretar esses dados, prever quanto que fica para desocupar essas pessoas, prever quanto que teria que pagar de indenização pelas terras alagadas naquela região. Então, tudo isso é possível fazer antes de se iniciar, né, uma usina e sem ter que ir lá fazer um estudo de campo. O sensoriamento remoto promove isso, então. Promover a avaliação do impacto da instalação de rodovias, ferrovias ou de reservatórios. Então, eles conseguem também dimensionar o quão grande é o impacto quando se instala esses tipos de meios de transporte. E o que serve de base para tudo isso? Para que tudo isso ocorra, tudo isso que eu falei,
questão do planejamento urbano, levantamento de dados, tá? A gente precisa do quê? Do SIG. O que é o SIG? São sistemas de informação geográfica. Isso é uma tecnologia que facilita a obtenção desses dados geográficos de qualquer parte da superfície terrestre do mundo e automatiza a produção desses documentos. Então lá eu posso, por exemplo, baixar uma imagem de um satélite e falar para o programa, olha, eu quero que você faça da cota 0 até 200 metros de altura de uma cor, de 200 metros de altura até 400, outra cor. E assim eu vou criando escalas de cores. Eu crio um mapa ipsométrico, dá para mim ter ideia do relevo. Olha, eu quero que aqui em áreas urbanas tenha uma achura, né, identifique de uma cor verde. Em áreas industriais, eu quero que fique da cor vermelha. Né? Nem sempre isso vai ser possível dessa forma tão simples. Mas você tem uma ferramenta que vai lhe auxiliar grandiosamente na produção desses tipos de mapa. Tá? Então, o objetivo principal de um sistema de geoprocessamento é processar dados referenciados geograficamente, utilizando-os de mapas convencionais, relatórios, arquivos digitais e gráficos para exibir informações desde a coleta até a geração desses. Um sistema de informação geográfica SIG processa dados gráficos e não gráficos com ênfase nas análises espaciais e nas modelagens de superfície. Outro termo bastante utilizado seria o GIS, tá? Que seria do inglês. Então vocês podem encontrar SIG e GIS por aí no, digamos, quando vocês estiverem estudando algo nesse sentido. Sendo que sistemas de informação geográfica é uma tecnologia, ou seja, está voltada aí para a área da informática. Então, são softwares que coletam esses dados que a gente insere lá a partir de imagens e esses dados, tá, conseguem ser trabalhados e gerar, né, nos possibilitam produzir mapas do tema que nos for interessante. Aqui eu trouxe um vídeo, deixa eu ver se eu não vai abrir aqui. Vou colocar aqui o vídeo, é de um software chamado ArcGIS. Então a gente vai conseguir observar as funcionalidades dele. Tá em inglês, mas o que a gente puder ir pausando aqui, a gente vai. Qualquer coisa também é bem tranquilo de se ver. Tá? É uma apresentação do software. Que são as áreas que pode ser utilizado, logística, área imobiliária, energia, transporte. Tá aparecendo aí o vídeo, né, pessoal? Se não tiver, vocês me avisam. Olha só, ele consegue puxar informações, inclusive tridimensional das edificações de determinadas regiões que contém esses dados. Ele já coloca lá. Aqui a gente tem um exemplo de um mapa personalizado. Então, dependendo do objetivo que você quer entender, tá, e processar, você processa. O uso vai ser para cada área. Ó, fazendo os níveis de uma edificação, os pavimentos. Aqui, ó, pessoal,
Eles trabalham nessa parte de energia, eles conseguem ver, tá, de onde vem o maior volume de água, onde que é a região que é proveniente, ó. Eles conseguem ter esse dado. Aqui eles conseguem traçar mapas de violência, conseguem também determinar caminhos mais rápidos para chegar. Isso aqui na parte de planejamento urbano, a gente pode ver que esses aqui são os terrenos, ó. Isso aqui na nossa cidade já tem. Se você puxar, tá, lá no banco de dados de informações geográficas, você consegue. O terreno, a delimitação, as coordenadas, tudo certinho. Informação de imóvel. Já está acabando. Esse que eu mostrei é um dos melhores softwares, tá? Que é o ArcGIS. Então ele acaba sendo um dos mais utilizados. Ele contém muitas tecnologias, mas existem outros softwares. Por exemplo, a gente tem o QGIS, que é um software aberto. O ArcGIS ele é pago. Então, né, um sistema SIG, ele pode prever aí, gerar dados de inúmeros fenômenos aí na superfície da Terra, de acordo com a cidade, vegetação, escola, hospital, né? E pode também resultar em mapas, em dados que ainda nós nem temos ideias ainda, né? Tudo vai depender do que você consegue imaginar utilizando esses mapas. Aqui eu coloquei um site, tá? Lá tá bem bacana para vocês quiserem acessar lá. Vários softwares para criação de mapas temáticos, né? Que vocês podem baixar as imagens, trabalhar. E lá ele fala qual que é pago, qual que não é. Bem interessante. Banco de dados geográficos. Então, o que acontece? De acordo com a coleta desses dados, todas essas informações elas vão parar dentro de um banco de dados, que é de onde a gente vai coletar essas informações, né? Pode coletar essas informações depois para poder trabalhar, né, os dados da maneira que for útil para nós. Sendo que, tá, esses dados, eles se convertem a um modelo da realidade. Igual a gente viu lá aquela cidade 3D lá. O banco de dados continha dados da realidade. Não significa que todo local vai ter, mas se o banco de dados tiver esses dados, na hora de entrar no software, vai constar lá. A modelagem desses dados geográficos, eles vão converter, tá, uma base geográfica, infinitos registros ou objetos de um banco de dados. E esses registros, esses dados, se dividem em dois tipos. A gente tem um modelo de campo e um modelo de objeto. O modelo de campo, ele possui, digamos, uma distribuição contínua no espaço. Então ele pode mostrar a temperatura ou o relevo. Já o modelo de objetos, ele possui as dimensões muito bem definidas, né? Então ele pode representar situações
em que mais de um objeto se compartilha da mesma posição geográfica, como um cruzamento de avenidas. Então, a partir de objetos, né, a gente georreferencia ele e ele consegue representar situações com maior definição. Sendo que o modelo de campo ele ainda pode ser dividido em 6 tipos de modelos. Tem a amostragem irregular de pontos. Então, cada ponto, um vértice de um edifício, tal ponto, tal localização, pode ser convertido ali num sistema de coordenadas x, y, z. Também temos os contornos. Os contornos são o quê? Conjuntos de linhas associados a uma altitude, né, uma coordenada z, como, por exemplo, uma curva de nível. Então, uma curva de nível é um contorno que está a uma certa altitude, uma cota z de altura. Temos também os polígonos. Polígonos pode ser, por exemplo, tem determinados tipos de solos, né? Então, posso fazer ali um conjunto de polígonos determinando área, uma área de vegetação ou uma área urbana. Eu posso utilizar no modelo de campo, então, polígonos. Amostragem regular de pontos. Como o banco de dados possui lá os seus pontos, né, georreferenciados em x, y e z, eles conseguem também, né, promover então a volumetria daquele local. Tá? Então consegue chegar a pontos mais precisos, como é o caso dos prédios. Então ele consegue subir aquela volumetria de uma maneira mais verticalizada. Grade de células. Aqui seria como se fosse uma malha, né? E dentro dessa malha, cada ponto, cada área, ela vai ter um valor de uma variável dentro de uma célula, tá? E uma rede triangular irregular, que seria como se fosse a malha de células, só que em triângulos irregulares, em que cada ponto, cada vértice desse triângulo também vai possuir um dado, gerando ali uma rede, uma malha, né, de dados que vão compor o banco de dados, que vão estar lá para a gente poder, né, puxar esses dados e trabalhar. Certo? O modelo de objetos meu parece que não saiu. Não foi. Deixa eu abrir aqui a nossa apostila, a gente termina nela e já faz a atividade da 4.2. Ver se está aparecendo aí para vocês. Certo. Bom, vamos lá. Número 1. A resolução das imagens é definida de acordo com o dicionário
Selper, Apud, Menezes e Almeida 2012, como a capacidade operacional de um sistema de sensoriamento remoto e produzir uma imagem nítida e bem definida. É uma propriedade importante da imagem. Quais dessas resoluções representam a obtenção simultânea de imagens em múltiplas bandas? Então, qual que tinha um... Alô? Quais que tinham várias bandas, né? Aí na explicação, eu expliquei que tinha as bandas de cores, e cada cor representava um tipo de dado, certinho. E depois elas espectral. Uma imagem. Espectral. Exatamente. Então, é a B, espectral. Correto. 2. Com a necessidade de se adaptar o planejamento de nossas cidades aos modelos atuais computadorizados, e em vista à vastidão dos problemas ambientais que as degradam devido às práticas abusivas, engenheiros, arquitetos, geógrafos, geólogos e profissionais relacionados têm buscado soluções metodológicas e práticas para essas questões. Nessa busca, o profissional deve considerar os atributos físicos locais, como localização, topografia, relevo, solo, vegetação, clima, etc., bem como atributos sociais e populacionais, dentre eles a densidade populacional e a classe social. Através da resolução espacial das imagens orbitais, é possível reconhecer o ambiente regional e interpretar suas relações ambientais e naturais. Para qual propósito essas relações ambientais, naturais e urbanas são utilizadas? Qual tipo de planejamento vocês acreditam que essa parte, tá, de solo, vegetação e também a parte social, populacional, densidade, classe social, pode ser usada? Alguém se habilita? Socioambiental? Planejamento socioambiental? Não. Aqui a gente, como entrou a parte populacional, tá? Classe social, seria a parte de planejamento urbano e regional. Essa parte de topografia, relevo, vegetação e clima seria importante para a gente definir os zoneamentos, né? Áreas de risco, áreas de ocupação, a direção, o sentido dos ventos, né? Por exemplo, não é ideal que eu defina a minha área, por exemplo, industrial e tenho a direção dos ventos. Digamos assim, tem os ventos com direção norte, tá? Preferencialmente, nós não colocamos o zoneamento residencial à frente do industrial. Por quê? Porque toda a poluição vai ser jogada para cima da população. Então, isso é invertido, né, fazendo com que todos os gases, digamos, poluentes ali, sejam espalhados em outra direção e não para cima da população. Isso é uma medida, inclusive, que pode ser adotada para se evitar problemas, né, na população respiratória. Consequentemente, você entendendo essa questão do clima, né? Cadê a parte que ele falou de clima mesmo, né? De temperatura, consegue definir não, consegue economizar muito a parte às vezes, de saúde, né? Você vai evitar que a sua população fique doente. 3. Para que haja um bom planejamento urbano e regional, atualmente, ferramentas de geoprocessamento, SIG, Sistema de Informações Georreferenciados, que facilitam a obtenção de dados geográficos. Ou seja, de qualquer parte da superfície terrestre, automatizando a produção de documentos cartográficos. Exatamente. A partir de qualquer ponto, a gente consegue puxar uma imagem, esses dados, né, vão nos auxiliar para a criação de mapas. Sendo que o objetivo principal de um sistema de geoprocessamento é processar dados, né? Eles processam os dados que já foram, né, estão dentro do nosso banco de dados, processar dados referenciados geograficamente, utilizando-se de mapas convencionais, relatórios, arquivos digitais e gráficos, exatamente,
para exibir informações desde a coleta até a geração desses. Então, lá nesse banco de dados contém uma cambada de informação lá que vai compor todos essas imagens que irão aí, juntamente com o software, claro, porque é um sistema, nos auxiliar na produção aí de mapas. Certo? Vamos lá para 4.3 então. Então vamos lá. Seção 4.3, Sistema de Posicionamento Global, ou GPS. Então, no estudo da topografia, o GPS ele vai dar o quê? O posicionamento, nosso posicionamento na superfície terrestre. Através de ferramentas computacionais, tratamos os dados obtidos em campo. Após o tratamento de dados, podemos usar um produto deste para a base do mapa topográfico, para cadastro urbano e rural, para a organização de dados demográficos, econômicos e sociais, para fins de zoneamento, análise ambiental, entre outros. Como que tudo isso começou? O que o GPS serve, na verdade? Ele serve para fornecer a localização do objeto, no caso do aparelho, e nós, usuários, estamos juntos do aparelho, né, em tempo real, em qualquer lugar do mundo e instantaneamente. Só que para isso, ele precisa, então, no mínimo de 4 satélites acima do horizonte do observador. Então, o GPS vai medir a distância do observador até o satélite e, né, se utilizar também já de dados e coordenadas conhecidas para poder determinar tudo isso. O GPS, o Sistema de Posicionamento Global, o GPS Navistar, que é Navigation Satellite Time in Range, surgiu então para substituir o sistema NNS Transit, que possuía diversas limitações operacionais. Antigamente tinha um sistema, né, de posicionamento global, mas ele era muito limitado, porque ele foi, na verdade, um dos primeiros sistemas de navegação de satélite a ser usado operacionalmente. Lembrando que essas tecnologias são tecnologias militares. Então, após um certo período, foram abertas aí ao uso civil e, né, nós tomamos aí algumas vantagens disso. O GPS, então, ele é dividido em 3 segmentos. O segmento espacial, o segmento de controle e o segmento do usuário. No segmento espacial, o que acontece? Aqui lá no nosso céu, vamos tratar assim, tá? Possui então uma constelação de satélites. São 24 satélites, sendo que esses 24 são titulares e a gente tem então 7 de reserva, caso algum deles dê algum problema. Essa rede, essa malha de satélite, está localizada aí a 20 mil quilômetros de altitude, tá? Tá bem alto. Em 6 planos orbitais com inclinação de 55 graus em relação à linha do Equador. Então, da linha do Equador até a ponta dele aqui, tá? Teria um ângulo, então, de 55 graus, com 12 horas de revolução periódica, ou seja, a cada 12 horas ele dá a volta completa aí no globo. A função desse segmento é gerar e transmitir os sinais GPS, códigos, portadores e mensagens de navegação. Então, a primeira base do GPS é o segmento espacial, ou seja, os satélites. O segundo
segmento é o de controle. Ele é responsável pela operação do sistema GPS. Então, a partir do que os satélites geram, tá, os dados que eles e parâmetros que eles vão trazendo, o controle tem o dever, então, de monitorar esses dados, corrigir, ver se o satélite está naquela órbita, porque se o satélite sai digamos, da sua linha de referência, não está mais seguindo a sua órbita exatamente, isso aí vai gerar um erro, né? Então, esse segmento de controle está a todo instante aí, né, monitorando essa malha, essa rede de satélites e fazendo a atualização dela, mudando ali os parâmetros que têm que ser mudados, corrigindo para que o usuário final não sofra aí com erros. E por fim, nós temos o segmento do usuário. O usuário é quem recebe, tá, os dados a partir aí dos levantamentos, dos algoritmos, né, que são gerados aí pelo controle e pelo satélite. Então, o satélite manda dados para a estação processa e devolve para o satélite, e o satélite manda para o usuário. Os satélites em si, tá, eles são bem simples. Eles só contêm dados de ondas de rádio e ficam emitindo essas ondas de rádio, como se fossem antenas aí de emissão de sinal que se ligam diretamente com esse receptor GPS. Então ele vai informando a sua posição juntamente com um ponto, claro, georreferenciado, e consegue indicar a sua posição exata ali no globo terrestre. Ele calcula e já indica. Aqui a gente tem um exemplo um exemplo para calcular a distância que a gente está do receptor, tá? Então, se essas ondas viajam na velocidade da luz e o relógio mostrou uma diferença aí de 1 a 10 a menos 2 segundos entre os dados, com aquela fórmula básica lá da variação de velocidade pelo tempo, né? Multiplica então a velocidade média da luz, que seria das ondas, pelo tempo, chegou-se aí a uma distância de 3.000 quilômetros. Um exemplo para a gente entender como é que funciona. Então ele emite essa onda, o receptor ele vai ter um relógio interno, o satélite ele tem um relógio interno, e ele marca o timing em que sai a informação e o tempo que chega. Esse timing de tempo ele é muito útil aí para poder interpretar, digamos, os erros, as diferenças. Deixa eu só ver um detalhe aqui. Isso. Juntamente a isso, então, nós temos os aparelhos GPS, que são os receptores aí desses dados do satélite. Sendo que, hoje em dia, o GPS ele está sendo utilizado em vários estudos, principalmente envolvendo a engenharia e geociência. Hoje em dia, dos aparelhos mais eficientes e mais práticos e acessíveis de se utilizar aí para coleta de informações de pontos e linhas poligonais dentro da nossa superfície. Então, um usuário de GPS, o que ele consegue ter de dados? Ele consegue ali, então, uma posição tridimensional. Então, ele consegue uma latitude, uma longitude, e ele também vai ter o tempo, né, o horário que está sendo coletada aquela informação, e se houver um deslocamento, ele consegue ter uma velocidade, né, mostrar, o GPS consegue calcular essa velocidade, fazendo ali os cálculos de acordo com o deslocamento que você está tendo ali no globo terrestre. Os aparelhos, existem diversos modelos e fabricantes de receptores, desde até os portáteis, quanto os mais sofisticados, né, que estão aí dentro de navios, aviões, enfim. O princípio básico do posicionamento
e técnicas de observação. Como que funciona, então, digamos, a lógica sistemática aí do GPS? Então, o GPS, ele consegue fornecer coordenadas do terreno. Ele fornece ali em vários sistemas, em coordenadas geodésicas, UTM e também em coordenadas planimétricas. Sendo assim, eles conseguem descrever uma posição no ponto. Então, eu consigo, digamos, marcar diversos pontos, ele vai me indicar a minha localização, e eu consigo pegar essa localização em vários sistemas de coordenadas, né? Ele consegue já fazer essa conversão, indicando em diferentes tipos de informação, né? Ele já faz esse processamento ali interno e consegue, né, passar isso para o usuário. Sendo que só é possível determinar a latitude e longitude com precisão através de um posicionamento relativo, em especial com o DGPS. GPS, o DGPS diferencial, estou voltando um D ali, que é o GPS diferencial, ele é uma técnica de posicionamento relativa baseada na correção das informações obtidas por um receptor GPS pelos usos de dados de um ou mais receptores GPS fixos com posição prévia bem conhecida. Então, o que acontece? Tem uma estação, olha só, que o ponto dela está muito bem conhecido, muito bem determinado, certo? A partir dela, ela consegue, digamos, né, ter noção do posicionamento dos satélites também em relação a ela. E o usuário está enviando dados para os satélites. Então, a partir de toda essa triangulação e essa composição de dados, tá? E tomando como base de referência a estação, o usuário passa a ter o seu ponto com precisão, certo? Se não tivesse esse ponto de referência fixo, seria muito complexo, porque imagina o usuário se movimentando aqui, o satélite se movimentando, a Terra se movimentando, com uma malha. Ainda assim, mesmo com a estação fixa, a gente vê que é algo um pouco complexo quando a gente para pensar, né, no processamento desses dados para chegar a essas informações. São muitas variáveis. Então, quando a gente fixa uma variável, acaba facilitando aí o cálculo, mas não deixando de ser complexo. Existem, então, diversos tipos de posicionamento. A gente vai ter, então, o posicionamento por ponto, o relativo estático e o relativo cinemático. Sendo que o posicionamento por ponto, tá, ele utiliza o ponto de recepção, o receptor, que ele marca, digamos, na ponteira ali desse GPS, vai ser o ponto que eu quero marcar. Por exemplo, eu quero marcar... O que ele garante, esse tipo de receptor? Ele garante precisão. Tá? Ele parece uma antena em que você crava uma estaca. Então, onde você cravou aquela estaca é onde vai ser o ponto. Entretanto, quando ele geralmente, né, eles têm uma interação direta ali com o satélite. E como não tem outros parâmetros para georreferenciar isso tudo, acaba que ele é utilizado aí para, digamos, levantamentos rápidos, não necessitando tanta precisão. Então, eu quero marcar ali uma área de floresta. Vou num ponto, marco, vou no outro, marco, e assim eu vou rodando. Depois eu tenho uma noção geral aí de quantos metros quadrados tem aquela área. Nós temos aqui também o posicionamento relativo estático. Como é que funciona? Usam 2 ou mais receptores fixos, né? Aqui estão os receptores, são fixos. Eles ocupam simultaneamente, tá, os mesmos satélites. Entretanto, né, eles têm que estar a uma base maior do que 20 quilômetros.
E essas estações são ocupadas, estão estacionadas aqui, por 1 hora ou mais. Então elas ficam entre si, né? Elas se posicionam, tem ali a relação entre si, e elas vão triangulando com o deslocamento do satélite. E com isso, como ela fica ali 1 hora fazendo essa troca de informações, né, vai garantir muita precisão ao levantamento, porque vai dar mais parâmetro para o cálculo. E tem o posicionamento cinemático. Aqui precisa-se de no mínimo 2 receptores, um fixo e outro móvel, para determinar a posição do ponto de interesse. Aqui seria o caso de ter um navio aqui, mas seria também o caso de um carro. Então, a todo momento, quando você vê a sua distância, enfim, a posição, na verdade, por trás disso tudo, ele está te dando a distância da estação que ele está pegando como referência. Então, ele vai, digamos, o usuário manda esse dado para o satélite manda para a estação. Ele estava na posição x igual a 20. No segundo instante, ele já está no x igual a 22 da estação. No segundo instante, x igual a 24. Então, ele vai calculando esse tempo, esse espaço-tempo, e vai conseguir determinar, por exemplo, a sua velocidade, a sua posição naquele instante, correto? E depois, tratando esses dados, consegue aí ter, talvez, informações que sejam mais relevantes ao usuário, como, por exemplo, a estrada, ou igual a gente tem ali na navegação, tantos quilômetros para um trevo, você percorreu 1000 quilômetros desde do ponto de saída, e assim vai. Técnicas de observação. Aqui, pessoal, nas técnicas de observação, né, seria a parte de compreender como é que funciona essa questão do envio, né, e da recepção desses códigos, desses dados. Uma das técnicas é a técnica de observação dos códigos enviados e recebidos. Ela vai ser utilizada, então, para aplicações de navegação em tempo real. Então, o objeto vai estar móvel. Os satélites e os receptores são programados para gerarem sinais e códigos no mesmo instante de tempo do GPST, que é uma escala estável que foi sincronizada com o tempo universal coordenado, que ele foi sincronizado à meia-noite no dia 6/1/1980, num domingo. Então, ao mesmo ponto, à mesma hora, instante de tempo, esses satélites enviam esses dados, tá, esses sinais, para o receptor. Sendo que aqui a gente tem uma fórmula que vão representar, então, as coordenadas do satélite em relação ao globo, depois as coordenadas do receptor, que não saiu aqui o Rzinho, o R, ele vai ser aqui, ó, o erro, tá? Ele vai determinar, então, né, o ponto que pode ter saído errado ali no relógio do receptor. Então, ele vai ver essa diferença de tempo do código, essa variação, ele vai conseguir determinar, então, o erro daquele ponto. E, digamos, por exemplo, levou tantos segundos para chegar esse sinal no satélite. Só que esse tempo que levou para o sinal chegar no satélite e ele mandar de volta o seu posicionamento, né, o veículo já não está mais naquela posição, certo? Se ele está em movimento. Então, a informação que ele manda, né, ele já compensa esse erro. Então, ele devolve mostrando a posição exata, né, a partir dos cálculos, compensado o erro. E assim por diante, ele vai de processo em processo. Uma outra técnica de observação é a técnica de observação das fases das portadoras. Então, nessa técnica, os receptores, eles contam as quantidades de ondas recebidas no início da observação, porém não conseguem
medir o número inteiro de ondas completas desde o início da observação. Então ele vai emitindo, ele consegue interpretar aí quantas vezes que as ondas, né, chegaram do satélite até o receptor, e com isso, né, a partir dos relógios internos de ambos os aparelhos, eles conseguem determinar as distâncias e a sua coordenada geográfica consequentemente. Aqui a gente tem o caso da medição da distância, né, que ela é medida a partir do total de ciclos, multiplicado pelo comprimento da onda que está sendo emitida, correto? Esses dois processos, na verdade, eles são utilizados juntos, tá? Não são separados. Ao mesmo tempo que está ocorrendo a outra técnica de observação, vai estar ocorrendo a das fases das portadoras. Então, todo esse processo de geoprocessamento e processamento de dados, eles estão ocorrendo, na verdade, de forma simultânea, beleza? Porém, todo esse processamento de dados envolve, digamos, computadores, tecnologia realmente de ponta para dar conta de fazer todos esses cálculos, né, e sair tudo certinho ali, com precisão na hora do usuário ver o dado. Além de tudo isso, tem que ser compensado aqui fatores que alteram a precisão do GPS. Um dos primeiros fatores aqui que alteram a precisão do GPS, então, vai ser a disposição geométrica da constelação. O que seria a constelação? Aquela malha, aquela rede de satélites. Dependendo da disposição que esses satélites estiverem na hora da medição, pode atrapalhar, então, a coleta de dados. Então, a geometria dos satélites torna-se importante, principalmente ao usar o receptor GPS próximo a edifícios, montanhas, vales, canyons ou florestas. Ou seja, se o ideal é 4 receptores para a gente poder ter uma precisão, se eu estiver próximo de algum elemento que bloqueie a chegada desse sinal, né, eu já começo a não ter tanto parâmetro para me posicionar, para o aparelho fazer esse trabalho. E se eu não tenho todos os pontos, né, ele também não consegue dimensionar da melhor maneira possível o seu posicionamento, não consegue compensar o erro, consequentemente, né, pode alterar a precisão aí do seu GPS. A técnica utilizada. Então, dependendo da técnica que for utilizada na hora da medição, que pode ser código, fase, estática e cinemática, vai depender. Se você aplicar, digamos, uma cinemática e você tiver o objeto parado, vai dar errado. E ao contrário também. Então, claro que não cabe ao usuário isso, na verdade. Acaba que o próprio GPS identifica e acaba interpretando esses dados e escolhendo a melhor técnica de observação. Mas deve-se escolher, então, a melhor técnica de acordo com o uso. Modelagem ou eliminação dos efeitos atmosféricos. Então, a precisão relativa ela sofre um retardo no sinal devido aos efeitos causados pela ionosfera. Quanto mais afastado o objeto está do satélite, mais complexo fica a precisão do GPS. Por quê? Porque na ionosfera ela possui também elementos livres. Aqui é a ionosfera. Então, esses elementos que estão circulando aqui em volta do globo terrestre podem, no momento que você está medindo, tá, se comunicando com o satélite, podem obstruir, então, o sinal, consequentemente, pode alterar a precisão aí do GPS. Além da ionosfera, nós temos também a troposfera, que é aqui o primeiro, né, a primeira camada da atmosfera aqui, a de menor altitude. Então, uma região ali gasosa que ocorre muita diferença de, como é que eu vou dizer? São trechos que não são uniformes, esses gases. Então, eles possuem estados físicos
diferentes, né? Consequentemente, essas ondas, como a onda chega no local, ela acaba se comportando, né, sofrendo algumas deformações devido a essa não uniformidade da troposfera, que além disso tudo pode conter também, né, alguns elementos móveis como aviões, enfim, entre outros objetos que podem atrapalhar. Mas outro elemento então que pode alterar seria então a troposfera. O ângulo de elevação do satélite. Quanto maior elevado o ângulo do satélite, ou seja, quanto mais a pino ele estiver, quanto mais ao topo nosso ele estiver, melhor vai ser o resultado. Lembrando sempre que o ângulo deve ser sempre maior que 15 graus. Um outro fator que altera, olha só, interessante, é a rotação da Terra, ou seja, o valor de velocidade da rotação da Terra ela não é regular. Ou seja, tem período que ela está rodando um pouco mais rápida, tem período que ela está rodando um pouco mais lenta. Então, isso, consequentemente, vai alterar todo o cálculo, né? Mais uma variável que entra no cálculo do posicionamento, naquela triangulação toda. E, consequentemente, pode, se não for pensada, causar erros aí na medição, alterando, então, a precisão do GPS. Erros dos relógios. Então, a gente tem um relógio no satélite e tem um receptor. Lembra que o tempo é importante para compensar o cálculo do tempo de chegada e saída era importante para compensar, às vezes, um deslocamento que o objeto já tenha dado. Então, se o seu relógio tiver algum erro, consequentemente, ele vai interpretar esses dados de maneira errada e vai passar um dado não correto aí para o usuário. A leitura da altitude de um ponto. Quanto mais próximo do nível do mar, maior será a variação do erro, pois o sinal vai ter que ultrapassar então a troposfera e a ionosfera em suas diversas camadas, podendo ser afetado ou refratado. Então, quanto maior for o local da posição do GPS, menor será a variação, pois atravessarão menos camadas. Então, se tem aquelas camadas e você está numa altitude que vai ter menos elementos, menos partes para atrapalhar, né, vai ser mais preciso. E o GPS, ele pode ser aplicado em quê? Então, qualquer usuário aí de GPS, ele pode colocar um aparelho, né, pode colocar no computador, celular, enfim, onde quiser, utilizar um software para trabalhar esses dados e utilizar ele aí na navegação aeronáutica, na náutica, na navegação terrestre, seja em caminhadas e trilhas, veículos 4x4, navegação terrestre urbana de veículos, né, com a função de orientar o deslocamento em grandes cidades, o Waze, o GPS, agrimensura, para marcação de terrenos, nas máquinas usadas na agricultura. Então, você pode ir lá num ponto, marcar aquele ponto, vai no outro ponto, marca, e assim vai fazendo a agrimensura. Orientação de guarda florestal, trabalho de prospecção e exploração de recursos naturais, orientação de geólogos, geógrafos, arqueólogos e bombeiros com o auxílio para resgates e buscas, orientando helicópteros e ambulâncias. Então, com o GPS consegue ter essa questão do posicionamento e orientar toda essa equipe aí, né, dos mais diversos usos. Lazer de caminhantes, ciclistas, balonistas, pescadores, ecoturistas, enfim, tudo esse setor aí pode utilizar o GPS. Pode ver, sendo que hoje em dia, né, praticamente todo mundo aí faz uso, pelo menos de vez em quando aí do GPS, seja para enviar uma localização, seja para ver um endereço, então está diretamente utilizando aí o GPS. Temos aqui algumas aplicações aqui de GPS. A gente vai ter nossa aula prática, uma delas vai ser, vocês terão que baixar o aplicativo de GPS no celular e nós vamos encontrar os pontos lá em campo e depois tratar esses dados. Sendo que tem um TrackMaker, esse aqui é um programa, tá? Mas ele já é pago e depois é possível, a partir dele, exportar os dados aí diretamente para o Excel e AutoCAD. Porém, ele é pago. Além desse, nós temos o MapSource e o Basecamp, que é da Garmin, que é a marca desse GPS. Deixa eu ver se está muito longe. Acho que vai estar longe, né?
E agora eu já estou aqui. Aqui. Garmin, essa marca aqui, uma marca mundialmente famosa em aparelhos de GPS. Então, softwares, então, dessa marca, dessa dispositivo. Então, o MapSource ele vai ser um programa para visualizar e editar, digamos, rotas, trilhas, caminhos, né, muito utilizado aí, às vezes, público que é ciclista, enfim, faz caminhada. E o Basecamp, ele serve para editar, né, visualizar todos esses trajetos, importar, também dá para criar os mapas e transferir depois para o GPS e também do GPS para o Basecamp. São softwares semelhantes aí da Garmin. Então. Certo, pessoal? Vamos lá para nossa atividade então. Já é quase 8h30 já. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Normal. Número 1, então. De acordo com o Timbó 2000, página 2, o sistema de posicionamento global de GPS Navistar surgiu para substituir o NNS Transit, que possuía diversas limitações operacionais. O sistema GPS pode fornecer a localização em tempo real em qualquer lugar do mundo, instantaneamente através de no mínimo 4 satélites localizados acima do horizonte do observador. O GPS mede a distância de pontos com coordenadas conhecidas e pontos na terra, no mar e no ar que estejam por determinar. O sistema GPS se divide em 3 segmentos. O segmento que possui uma constelação de satélites é o segmento espacial, né? Na parte de constelação de satélites, o espacial. Número 2. O GPS fornece coordenadas de pontos do terreno ou bem próximas a ele em vários sistemas, destacando as coordenadas geodésicas e UTM. Só é possível conseguir a determinação de latitude e longitude com precisão através do posicionamento relativo, correto? Relação em especial com o DGPS. Existem diversos tipos de posicionamento. De acordo com a figura abaixo, identifique o tipo de posicionamento utilizado. Esse tipo de posicionamento, então, seria o posicionamento cinemático, né? O posicionamento cinético, cinemático, movimento. Ou seja, 2, letra C, posicionamento cinemático. A 3. Segundo o Timbó 2000, página 14, a técnica de observação dos códigos enviados e recebidos é utilizada para aplicações de navegação em tempo real. Os satélites e os receptores são programados para gerar sinais e códigos ao mesmo instante, correto? Do tempo GPST. Como a distância dos satélites é maior que 2.000 km, o sinal emitido chega com atraso ao receptor, que correlaciona o código recebido com a réplica do código gerado pelo seu oscilador e determina o atraso. Então, o relógio, tá, do receptor quanto do satélite determina o atraso aí dos dados. A posição dos satélites, então, é calculada baseada nos dados orbitais transmitidos e as distâncias do satélite ao receptor. Qual das fórmulas abaixo é utilizada na técnica de observação de códigos enviados e recebidos? Vai ser aquela primeira formulazinha que a gente viu, tá? Só que, particularmente, eu sou contra essa questão de fórmula. Eu acho que não é justo ter que decorar a fórmula, certo? Sendo que é algo que vocês podem utilizar. Vamos lá só para a gente confirmar, então. Aqui, técnica de observação dos códigos enviados e recebidos, XS, XR, YS, YR, XS, XR. Então tem XYZ, a diferença. Então XS, XR, YS, YR, XS, XR, correto? Né? Elevado a meio. Então, alternativa correta, letra E.
Bom, pessoal, acho que para a aula de hoje eu acho que é isso mesmo. Vamos ver como é que vai ser semana que vem. Se retornar então às aulas, a gente vai fazer 3 horas aula, certo? E aí, se não voltar, a gente vai ver como é que faz, a gente vai passando as informações para vocês. O conteúdo então está concluído. Nós temos então mais 3 aulas para trabalhar as aulas práticas, tá? Vou tentar organizar de uma maneira que fique mais compreensível, digamos assim. Prática tem que ser rápido, porque o nosso tempo é curto, não dá para a gente ficar enrolando muito, senão a gente acaba perdendo o que realmente importa. E aí a gente vai conversando. Vamos marcar aí essa data, esperar o que vai virar esse retorno e vamos conversando. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Alguma questão? Bom, se está tudo certo, boa noite a todos. Tá, eu vou começar outra aula agora. Qualquer dúvida podem mandar lá no Telegram então também. Fico disponível a todos para esclarecer dúvidas, questionamentos. Tenham uma ótima semana a todos, né? E logo, logo nós retornamos. Boa noite.